o que a gente está interessado nessa última aula dessa primeira unidade? Eu vou falar sobre, basicamente, né, sobre as propriedades de meios materiais, né, de que forma essas propriedades são levadas em consideração na propagação eletromagnética no meio, né? E, ou seja, de que forma isso vai causar o que a gente chama de atenuação e dispersão. Né? Então a gente vai ver que é mais ou menos uma forma de mais ou menos procedimento direto para poder levar em consideração as propriedades de meios materiais. E a gente faz uso de um modelo simples, que é o chamado modelo do oscilador eletromagnético clássico. Ou seja, a gente está falando aqui propagação eletromagnética no vácuo, né? Bom, quando a onda entra num meio material, o campo elétrico, por exemplo, né? O campo elétrico interage com cargas livres, né? Se o meio for razoavelmente condutor, tem aceleração de distorções, né? E colisão, certo? Só que agora o campo está variando no tempo, né? Então, de que forma essas cargas livres respondem para um campo que varia no tempo, certo? Você pode ter um meio não condutor, pode ter um meio isolante, certo? O meio isolante é constituído de quê? De polos elétricos, por exemplo, né? Se a característica principal dele for elétrica. Então, a separação de carga vai ser influenciada pelo campo aplicado, e essa separação vai tentar oscilar na frequência do campo aplicado, e de que forma isso vai alterar essa onda eletromagnética que está se propagando no meio, certo? Se for meio magnético, os dipolos magnéticos podem ser influenciados pelo campo magnético da onda. E assim por diante. A gente vai fazer o modelo apenas levando em consideração cargas elétricas sob a ação de um campo elétrico. A interação de correntes com o campo magnético é mais complexa. Né? A gente não vai tratar isso nesse curso. Mas a gente vai ver que o resultado que a gente obtém, né, utilizando o modelo do campo elétrico interagindo com as cargas, dá para ser estendido, né, de forma fazendo analogia, certo? A gente não vai explorar em detalhes o efeito magnético, é mais complicado. Né? Então, o que nós temos? Né? Basicamente, nós temos essa ilustração aí. Né? Você tem um átomo, por exemplo, suponha que o elétron seja ligado, né? Depois a gente vai mostrar como é que a gente pode generalizar esse resultado se o elétron tivesse livre. Certo? Mas suponha que o elétron está ligado, ou seja, tem um dipolo. Se o átomo for esferossimétrico, esses centros de cargas coincidem entre si, né? Você não tem nenhum efeito de dipolo, mas o campo é aplicado, então essa separação começa a ser alterada. Então, suponha que num determinado estado de tempo, a coordenada do elétron em relação ao núcleo, sabe, seja x, né? E que você tem um campo elétrico aplicado em uma determinada direção do espaço. Está ilustrado, né? Vocês estão vendo aí. Né? Obviamente, o elétron também, o núcleo tem carga, então o campo elétrico também ele afeta a posição do núcleo, certo? Mas vamos admitir que esse núcleo é muito pesado e o efeito principal no momento é só do elétron, certo? Então, só da movimentação do elétron, né? E depois a gente generaliza e mostra o que acontece se você levar em consideração todos os tipos de cargas no material, né? Então, o que a gente quer saber aqui é o balanço de forças, lei de Newton apenas, né? Soma das forças sobre o elétron igual a máxima vezes a aceleração. É isso. A gente já fez isso mais ou menos lá no capítulo 4, quando falou em cargas livres. A gente falou assim, olha, uma carga, se ela estiver em movimento, ela tende a parar porque existe uma viscosidade dentro do material, certo? As colisões é como se fosse uma viscosidade equivalente, né? Aqui tem um pouco mais, tem uma força restauradora, digamos assim, devido à atração do núcleo em relação ao elétron, né? Tem essa força viscosa, existem colisões que provocam essa força proporcional à velocidade, e existe o campo aplicado. Ou seja, se a gente fosse analisar, né,
nós temos aí o núcleo produz uma força do tipo Kx, né? Isso aqui é aquela força elástica, né? Kx, né? E a força se opõe à variação de coordenada da x do elétron, certo? Então, a constante K pode ser escrita dessa forma, onde ω0 tem a dimensão de frequência angular, certo? Se for analisar a dimensão das coisas, né? Isso aqui tem a dimensão de frequência angular. Então, existe uma força atuando que a gente vai modelar desse jeito, certo? Uma força restauradora sobre o elétron, né? Existe também aí uma força que se opõe à velocidade, que é a força tipo atrito, né? Que a gente já viu que isso pode existir devido a colisões. Então, existe sobre o elétron uma força que é proporcional à velocidade do elétron, que está aqui, né? E aqui está mostrando a proporcionalidade, que aparece um parâmetro, né, que tem dimensão de inverso de tempo. E na realidade a gente vai definir isso aqui como sendo o inverso do tempo de colisão, né? A gente vai ver que esse tempo de colisão é aquele tempo de colisão também usado lá no capítulo 4, certo? Então, força viscosa, né, é aquela que produz, se você deixar o sistema sozinho, ele tende a relaxar e ficar com a velocidade média zero, aquilo que a gente falou antes, né? Um tempo característico dessa ordem aqui, né? Então você tem essa força que atua no elétron, certo? E tem a força elétrica, né? Força elétrica igual a Q vezes zero, certo? Aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho, porque depois isso vai ficar meio pequeno, certo? Então tem essa força elétrica aí. Então, ou seja, a soma das forças que atuam no elétron, que está na coordenada x, né, é igual a massa de aceleração. Então vamos escrever essa equação. Ou seja, x é a coordenada, né? Observe que eu estou fazendo o x meio arredondado para lembrar que ele está no domínio do tempo, tá certo? Então, esse x está meio diferente. Então, massa vezes a aceleração é a soma das forças. Bom, o elétron, certo, tem carga Q, que engraçado, eu botei. Essa carga aqui é o elétron, né? É negativa, certo? Bom, a força sobre o elétron força elétrica Q vezes E, certo? Então tem a força elétrica, vou botar aqui, força elétrica, mais a força viscosa, mais a força elástica, certo? Eu chamei de F nuclear, né? N, certo? Então aqui está a força elétrica, mais a força viscosa, que é menos m gama, né? dx dt. E a força elástica, que é restauradora também, menos também, né? Menos m, ômega zero ao quadrado, proporcional a x. X é o deslocamento do elétron em relação ao núcleo, certo? Deslocou, então teria que puxar de volta com essa força. Então você tem a equação diferencial de segunda ordem, né? Que governa a posição, a coordenada x. Então o que nós temos aí? M d2x dt2 mais m gama, né? dx dt daí tem mais m ômega zero ao quadrado, coordenada x, igual a q vezes zero. E aí eu divido por m, né? Então fica simplesmente, posso apagar aqui para não perder muito tempo, né? Divido por m, certo? Fica a razão carga sobre massa, né? Do lado esquerdo. Certo? Muito bem. Vamos admitir, por exemplo, né? Vamos definição de coordenada, o E está ficando numa direção. Vamos dizer que essa direção é a direção x, certo? A resposta do sistema é o vetor posição x, que tem 3 componentes, né?
certo? Então, por exemplo, na direção x, essa equação seria isso aqui, aplicado à coordenada x e a componente x do campo. Na direção y seria y é x0, que não tem componente y, né? Então, na direção y e z, nós temos duas equações muito semelhantes, né? Por exemplo, para y nós temos d2y dt2 mais gama dy dt mais ômega 0 ao quadrado de y igual a 0. E para z também, né? Y e z tem equações semelhantes, pode colocar aqui, certo? E para x nós temos a equação que a gente vai trabalhar daqui a pouco, mas só olhando para essa equação, se a gente olhar para essa equação aqui, essa é a equação de segunda ordem que tem solução do tipo y ou z, certo? É algo assim, uma exponencial menos gama t sobre 2, certo? Ele tem aqui um cosseno, uma função cosseno, ômega t mais um alfa, tá? Onde esse ômega maiúsculo, tem uma ideia, certo? Ele vale ômega 0. São as raízes da equação característica, né, que aparecem parte real imaginária, você transformando em função real, dá isso aqui. Ômega 0 ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado, raiz quadrada. Ele está interessado no regime de pequenas perdas. Isso aqui é pequeno em relação ao ômega 0, tá certo? Então isso aqui é um número real, tá? Então só lembrando, né? Ele quer um sistema que a gente possa entendê-lo melhor, né? Bem, se você tem muita perda, não dá para discernir direito o que está acontecendo. Tem que começar com pequenas perdas, ou seja, gama muito menor do que ômega 0. Ou seja, o que quer dizer? Se a condição inicial para y e z é diferente de 0, se a coordenada y e z inicialmente está fora do lugar, se o elétron está fora do lugar, e se você deixa o sistema evoluir, sabe? Então o que acontece? O sistema relaxa com a constante de tempo gama sobre 2 e vai oscilando, ele vai fazer isso aqui, né? Mais ou menos, né? Vai fazer isso, certo? E relaxa, y e z vão para 0. Não tem nada sendo estimulado na direção y e z, o sistema, se está fora do equilíbrio, ele relaxa e vai para 0, certo? Okay? Então, não tem campo aplicado na direção x, y e z, né? Então, nada acontece. Deixou o sistema, ele relaxa, só quer dizer isso, né? A frequência de relaxação é essa aqui, esse ômega maiúsculo. Um pouquinho diferente da frequência ômega 0, que é a frequência associada à constante, a força elástica lá, né? Que chama de frequência natural também, certo? Bom, e na direção x, a equação é parecida com a, exceto que aparece um termo que força, né, a equação. Fica algo do tipo d2x dt2 mais gama dx dt, mais isso aqui, igual a Q sobre M. Eu chamei de x, foi? Vamos chamar isso aqui, para não ficar com muito subscrito, vou dizer que na direção, o campo é dado por... Para não ficar com esse x o tempo todo aqui, tira esse x aqui, certo? O campo é dado por uma componente x dada por E, a x, certo? Então, Q sobre M vezes E. E aí eu posso resolver essa equação de forma exata, admitindo uma função E qualquer, né, e vendo como esse regime atinge o regime. Você vai ter um transitório e ele vai tentar se ajustar ao campo aplicado. Vamos admitir, tá certo? O regime harmônico, que é o que a gente está estudando, ou seja, em que o campo elétrico, né, é a parte real e o fasor é exponencial complexa, né? O que acontece, né? Bom, nós sabemos, se a gente for estudar isso aqui, que se eu aplicar um campo que varia senoidalmente no tempo, depois de algum tempo, você vai ter um regime transitório governado por essa equação aqui, ó, certo? Uma função que aparece, tem uma função lá que é transitória, que é essa aqui, que desaparece depois de algum tempo. E o regime atinge o regime, o sistema atinge o regime permanente, em que x também vai oscilar na frequência do campo aplicado ômega, certo? Então ele vai escrever que x, eu devo ter feito um x um pouco diferente aqui, certo? Então suponha que esse x aqui é do tempo, né? Esse x aqui um pouco diferente, certo?
é a parte real do xzinho normal, tá? Que é o fasor, né? Exponencial de j t. Tá? Então, depois de um certo tempo, basta eu assumir essas... Esse x aí é o professor embaixo. Porque isso aqui é a função do tempo, né? É o x inicial. É o x que eu estou falando o tempo todo. Ele é um x um pouco redondo, diferente, apesar disso também ser, sabe? Então eu botei ele um pouco inclinado aqui. Esse aqui é o x fasor. Né? Para não ficar com falta de letra, eu estou tentando. Eu esqueci de botar fazer um xzinho assim, né, mais ou menos, certo? Esse rapaz aqui. Um xzinho pequeno, assim, mais ou menos, faz um pi, né? Bom, então o que acontece? Quando a gente faz isso aqui, essas funções, a função, nós sabemos a resposta já, que é a exponencial de ômega t, derivada segunda vai ficar j ômega ao quadrado, vai ficar menos ômega 2, vezes o fasor, né? X, esse é o fasor x. Daí fica a derivada primeira, vai ser j ômega, né? Vezes o fasor. Ômega 0 fasor igual a Q sobre M vezes o fasor E. Então ele está falando que a amplitude x do fasor x pode ser obtida algebricamente dessa equação, e daí você calcula a função x de t depois no regime permanente, né? O regime transitório já passou com essa solução de regime permanente, só lembrando, regime permanente. Né? Ok? Ou seja, se a gente olhar isso aqui, o x, vou botar ele bem reto assim para ficar bem nítido, vale Q sobre M daí a função 1 sobre essa função aqui, né? Ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Observe que todo mundo é proporcional a x aqui, certo? Está faltando um fatorzinho aqui, é o gama, né? Que eu esqueci. J ômega gama, né? Observe que gama tem dimensão de tempo a menos 1 que nem frequência, né? Ok? Então, para que serve isso? Para que eu estou calculando x, né? Ora, porque daí eu calculo o quê? Momento de dipolo induzido pelo campo, né? Tem a ver com essa coordenada x que eu obteve agora, que é proporcional ao campo aplicado. Com o momento de dipolo, eu junto a coleção de dipolos, forma um material isolante, digamos, por exemplo, né? Com densidade de dipolos dada, daí eu calculo a polarização, e da relação constitutiva eu determino quem é D em função de E. Ou seja, eu tenho a permissividade. Tá? Então, no fundo, o que eu estou querendo saber é, sabendo a resposta de cada elementozinho, construo a polarização, depois a permissividade. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso, você está calculando a resposta para Para um... Imagine um gás, uma molécula aqui, outra aqui, eu junto vários, certo? Boto uma densidade de moléculas, ou de átomos, o que seja, e vou vendo como é que coletivamente o sistema responde, certo? Bom, quem é o momento de dipolo, né? Então aqui você tem o núcleo, né? E a carga, Q, certo? Bom, o núcleo tem carga menos Q. Lembre-se que Q é negativo, tá? Então o núcleo tem carga positiva, né? X é a posição do elétron, digamos agora X, a coordenada X, né? Só, certo? Então o momento de dipolo é quem? Um par de carga mais menos é o quê? A carga positiva, que é linha, vezes a distância de separação entre elas, ou vezes a coordenada positiva em relação à negativa, certo? Vou chamar aqui de x', né? Então, para esse sistema aqui, o momento de dipolo seria P igual a Q', x'. Então, no nosso caso, Q' é quem? É menos Q. Então, o momento de dipolo aqui vai ser P na direção X só, viu, pessoal? Porque PY igual a zero, PZ igual a zero. O momento de dipolo induzido, PX. Vou chamar de
de P, certo? É igual a carga positiva, que é menos Q, coordenada do núcleo em relação ao elétron, que seria menos X. Certo? Então, P igual a QX. Tá? Isso aqui, por sua vez, é a parte real, né? Estou falando aqui, isso aqui já é o fasor, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, pessoal, porque essa questão de domínio do tempo, eu tenho que tomar cuidado. Isso aqui seria a definição geral, certo? Deixa eu só... Tá tudo certo aí, só vou mudar a letra aqui um pouquinho para não... Né? Então, o P, né, no domínio temporal é menos Q, X, né? No domínio temporal é menos X, né? É igual a QX, né? Isso aqui é parte real, né? Do fasor P, certo? Exponencial de ômega t. Isso aqui a gente sabe que também é, por sua vez, que é parte real do fasor X. Então, o fasor P é QX, que a gente obteve agora, né? O Pzinho reto é QX, né? E X a gente acabou de obter, certo? Bom, então o momento dipolo é isso aqui. Se eu tenho N dipolos por unidade de volume, ou seja, densidade de polos, né? Tantos dipolos por metro cúbico, dimensão metro a menos 3, né? De N aqui, certo? Então a polarização, estão lembrados, né? Polarização é ΔP, ΔV, certo? Se cada momento dipolo é P e a densidade é N, então ΔP, ΔV é N vezes P. Eu estou falando que o dipolo ser real e P é do ômega T, a gente já viu que X varia desse jeito, né? Certo? Tá certo aí, pessoal? Polarização é a densidade de polos. Então, se a densidade de polos é N, cada dipolo tem um dipolo Pzinho, certo? Então, P maiúsculo é NP. Então, você tem aí, já no regime fasorial, né? P vai ser igual a... Bom, a polarização induzida vai ser PAX, né? Que é só a direção X, em que P é igual a N vezes QX, X reto, né? E o X é dado por aquela expressão lá, isso aqui vai dar. Lembrando, X deu Q sobre N né? 1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 mais J ômega gama. Então você tem aí a polarização induzida, certo? Componente, né? X, porque o campo está na direção X, vai dar NQ vezes isso aqui, vai dar NQ2 sobre M 1 sobre isso aí. Certo? Então, chegamos na polarização. Então, o vetor densidade de fluxo elétrico, né? Essa relação constitutiva que nós conhecemos, certo? Já no regime fasorial, tá? E está na direção X, P está na direção X, então D está na mesma direção X. Vamos admitir, a gente está admitindo, né, para não complicar ainda mais a situação, que é um sistema isotrópico, né, que eu obter agora na direção X, certo? Vai ser obtido também nas outras direções. Você vai ter, então, que D igual a DAX. Então, ficamos aí com essa relação, certo? Eu posso, ao invés de obter D, eu vou obter a permissividade direta. Vou fazer assim, ó. E isso aqui também define a permissividade do material, certo? Epsilon é.
Então, com essa relação, como eu sei que P é proporcional a E, com aquela função da frequência, certo? Então, E vai sair da equação, fica só epsilon, certo? Se você fizer as contas, isso aqui vai dar epsilon, não precisa botar o D aqui, não aparece aqui. Epsilon sobre epsilon zero, é o que a gente chama de epsilon relativo. Então, o material tem uma permissividade relativa, que é dada por 1 mais essa expressão aqui, tá? Em que essa frequência, ômega P, é chamada frequência de plasma e surge dessa combinação de parâmetros aí. Ômega P ao quadrado. O ômega P é NQ2 sobre M epsilon zero raiz quadrada. Tá? Vocês observem que dá para perceber de onde veio isso. NQ2 sobre M e apareceu um epsilon zero que eu dividi por epsilon zero isso aqui, deve ficar um epsilon zero embaixo. É só esse fator aqui, tá certo? Então, isso aqui tem dimensão de frequência ao quadrado, porque isso aqui é dimensional, pessoal. O P, certo? Aliás, P sobre epsilon zero é adimensional, tá? Vou fazer assim. P sobre epsilon zero é adimensional. Então, isso aqui tem dimensão do quadrado de frequência. Por isso que aparece ômega P ao quadrado, isso aqui, certo? Está aqui. Então, observe que, escrevendo assim, fica mais ou menos simples de entender essa relação. A frequência ao quadrado, característica, que depende de quão denso é o material, com a alta densidade, né? E aparece aqui outros parâmetros intrínsecos, né? Massa, no caso do elétron, né? Raiz quadrada. Quanto maior a densidade, só para vocês observarem, né? Quanto maior a densidade de material, de dipolos, maior essa frequência aqui. Certo? Isso tem algumas implicações. Então, a permissividade relativa, deixa eu escrever aqui, está aqui, é 1 mais uma coisa que depende da frequência, que é essa função aqui. Então, é isso que a gente obtém. Então, no meio que tem, constituído de cargas ligadas, né? Sujeitas à força de restauradoras, como a força nuclear que puxa o elétron de volta para o núcleo. E sujeita a eventos de colisão que produzem aqueles eventos que produzem esse parâmetrozinho aqui. Então a resposta é, primeira observação, que a permissividade relativa é um número complexo, não é um número real mais. Tá? Ser um número complexo tem implicações importantes aí. Ômega P, ômega P é a frequência de plasma. Tempo menos 1, né? Por que frequência do plasma? Porque depois eu explico. Depois eu explico. Porque tem a ver o seguinte, quando você aplica quando você aplica um campeonato magnético no material, certo? E quando você passa todas as ressonâncias, que o que a gente está vendo aqui é isso, né? Quando você passa todas as absorções possíveis do material, aumenta muito a frequência. Todas as cargas oscilam nessa frequência de plasma aí. O material responde como se fosse cargas livres oscilando. Por isso que o raio-x passa através de tudo. E com uma frequência tão alta que o material responde todo mundo na mesma frequência, ômega P. Sabe? Então é mais ou menos essa história. Bom, quais são as características que a gente está observando na função permissividade? Vamos falar aqui rapidinho. Função permissividade, cuja parte relativa, né, é dada por isso aqui. Função permissividade. Quais são as características que a gente observa? Bom, primeiro, ela é complexa. A permissividade de ser complexa implica em perdas de materiais, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Ela é complexa por quê, pessoal? Porque é por causa desse termo aqui, ó, gama. Porque gama é diferente de zero. Se gama fosse nulo, certo? Ela seria o quê? Real. Certo? Então
Então, gama tem colisão é perda. Então, complexo quer dizer que vai ter perda. Certo? Então, só aparece porque existe tempo de colisão lá, aquele tempo de colisão, que é a frequência de colisão é gama, né? Então, por isso que deu complexo. O complexo quer dizer, então, perda. O que acontece no que a gente chama de condição de ressonância? A gente vai ver um pouco melhor daqui a pouco, mas vamos só ver aqui o que acontece. Ressonância. Né? Condição de ressonância é quando ômega 0 é igual a ômega. Esse aqui vai embora, certo? Olhando para a polarização, de volta para a polarização, está aqui a expressão. Pode olhar aqui, certo? O que acontece com a polarização, esquece agora isso aqui, na condição de ressonância? Isso aqui vai embora, eu fico com um fator de escala, um número puramente imaginário, certo? Se a gente for ver aqui, isso aqui vai dar a polarização da frequência ômega igual a ômega 0, menos J, epsilon 0, ômega P ao quadrado, sobre gama ômega 0, né? No caso. Eu não botei ômega aqui, mas ômega igual a ômega 0, certo? Ou seja, a polarização está defasada do campo, né, de quanto? Pi sobre 2. Se o campo está em cosseno, a polarização está em seno. Certo? Se vocês observarem, né? Isso aqui é mais ou menos assim. Aquela questão da gangorra, né? Você está balançando alguém na frequência natural de oscilação, que seria aqui a frequência de ressonância, né? A frequência ômega 0. Então, você tem uma pessoa está balançando e alguém está empurrando. Aí, quando chega no máximo, certo? A pessoa que está empurrando, que é o campo elétrico, certo? Bombeia a resposta, que é a amplitude da pessoa, certo? Aqui está dizendo que o melhor lugar de bombear, a condição de ressonância mesmo, não é lá em cima, é exatamente quando ela está vindo aqui com máxima velocidade, você dá um peteleco e empurra junto. É claro que ela também funciona, mas a coisa funciona melhor se você faz o mínimo esforço quando a gangorra está descendo, e nesse momento que ela está com a máxima velocidade, que está aqui embaixo, você empurra junto. Então é exatamente isso aqui, certo? X é a posição, dx dt é velocidade. Então, se aqui está no π sobre 2, é porque a velocidade é máxima. Certo? Então, o campo elétrico, né? Ou seja, você está na condição de ressonância quando você está na velocidade máxima. Né? O bombeio é feito mais ou menos assim. A analogia seria essa aí. Certo? Por isso que aparece o π sobre 2 aí. Né? Outra propriedade. Bom, se você estiver muito afastado da condição de ressonância, né? Ou seja, suponha que o sistema de pequenas perdas. Então, lembre-se, né? Pequenas perdas. Estou chamando já de perda, adiantando, a gente vai verificar isso, né? Mas eu já falei para você, olha, só tem perda porque só tem colisão por causa desse parâmetro aqui. Se não tem colisão, o parâmetro desaparece. Você no regime que gama é muito pequeno, certo? Né? E também se você olhar para esse denominador aqui, certo? Isso aqui, né? Se isso aqui for muito maior, né? Isso aí é ômega 0 menos ômega, né? Ômega 0 mais ômega, né? E o outro termo é mais J ômega gama, né? Isso aqui é uma soma, mais especificamente, né? Digamos que isso aqui é da ordem disso, né? Mais ou menos. Se isso aqui em módulo é muito maior que gama, ou seja, se eu estou numa frequência relativamente à frequência natural, a diferença é muito maior que gama, certo? Então eu posso desprezar esse termo aqui, ou seja, isso aqui vai ser muito maior do que isso, né? Em módulo, certo? Então eu desprezo isso. Então essa permissividade relativa assume um valor mais, né? Ômega P ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega 2, certo? Então a permissividade é real, ou seja, longe da posição da frequência de ressonância, ômega 0, né? Permissividade é
um número real. Então, adianta você, se a epsilon é real, é porque não tem perdas. Então, longe, a onda eletromagnética não vai sofrer nenhuma dissipação no material. Certo? Se eu estiver longe dessa condição de ressonância. Ok? Isso não é memória. Hã? Ele fica sem memória quando ele está longe. Não é memória. Não. Ele não tem atraso em relação ao... Não, a energia não é perdida. A onda passa sem ser dissipada. Ela sai do outro lado, sem problema. Então, vocês sabem disso, né? Que tem linhas de absorção de gases, né? Se estiver longe da linha, a onda passa. Se estiver perto da linha de absorção, a onda é absorvida. Certo? É o que a gente está vendo aqui. Né? Outra coisa importante, né? Esse número aqui pode ser positivo ou negativo. Tá? Na região ômega, tá certo isso aí? Então? Tá, né? Ômega menor que ômega zero, isso aqui é o quê? Positivo, né? Então, para ômega menor que ômega zero, isso é positivo, certo? Então, a perpendicular relativa é 1 mais alguma coisa. Então, epsilon relativo é maior do que 1, certo? E na região ômega maior que ômega zero, tá? Epsilon relativo vai ser 1 menos alguma coisa. Tá? Vai ser menor que 1. Em alguns casos, pode ser negativo. Certo? Por exemplo, se ômega zero fosse zero, certo? Né? Suponha, vamos olhar só esse caso aqui, antes de a gente falar sobre esse outro, tá? Ou seja, para frequências abaixo da condição de ressonância, permissividade é convencional, que a gente já conhece, que ela deve, ou é 1 ou é mais de 1, né? A gente sabe disso, né? Mas acima da condição de ressonância, a permissividade é menor que 1. Tá? Então, essa aqui é a dispersão normal, chama de dispersão, né? Dispersão, a gente vai ver por que já. Dispersão convencional. Isso aqui é a dispersão que a gente chama de anômala. Um epsilon menor que 1 tem implicações, a gente vai ver já mais adiante. A velocidade da luz, por exemplo, é c sobre epsilon relativo. Então, vai ser a velocidade de fase vai ser maior que a velocidade da luz nessa região aí, certo? Ok? Então, coisas malucas acontecem nessa região de dispersão anômala, certo? Bom, daí eu falei, pode ser negativo. Bom, suponha... Vou falar já aqui essa parte, né? Já que a gente está nessa parte aqui, deixa eu ver se tem mais uma. Suponha que... suponha que por ômega zero igual a zero. O que quer dizer ômega zero igual a zero? A força restauradora é zero, ou seja, o elétron está livre, né? Não está sendo puxado de volta. Ômega zero igual a zero quer dizer isso, né? Então, epsilon relativo seria o quê? 1, quer dizer, longe da ressonância, 1 menos ômega p ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado. Desculpa, sobre ômega, né? Sobre ômega ao quadrado, né? Tá? Que lá tem ômega zero menos ômega ao quadrado, denominador, né? Mais J ômega gama. Eu desprezei esse efeito aqui e ômega zero igual a zero. Então ficou 1 menos ômega p ao quadrado sobre ômega 2. Né? Ora, se o ômega for abaixo da frequência de plasma, o que acontece? Epsilon relativo é o quê? É menor do que zero. Em que materiais isso pode acontecer? Certo? Em metais. O metal ele tem frequência natural zero, digamos assim, um gás de elétron livre, né? Vamos modelar um metal como sendo um gás de elétron livre. Tem frequência natural igual a zero, né? Desprezando as perdas, né? E a frequência de plasma é a densidade de elétrons, que é alta,
né? A frequência de plasma está bem longe. Se você estiver abaixo da frequência de plasma, que não é impossível de acontecer, você tem epsilon relativo menor que zero. Então, metais abaixo da frequência de plasma tem epsilon relativo negativo. Acontece, eventualmente. Tem que fazer as contas para descobrir. Mas o que acontece, ele reflete a luz, ele expulsa a luz. Né? A luz bate e volta. A gente vai estudar isso depois, no próximo capítulo. Tá? Mas o material que tem um epsilon negativo, né, que é um metal, ele predominantemente reflete toda a luz. Espelho, né? Ele bate e volta. É isso a consequência. Certo? Okay? Observe que esse modelo simples serve para explicar um bocado de coisa. Né? A gente está já explicando já agora, mas serve para explicar muita coisa. Vamos só ver agora um pouco mais dessa função permissividade. Né? Chamar essa aproximação lorentziana. Essa aproximação é só utilizada para a gente poder entender um pouquinho melhor a função, as características dela, certo? Ou seja, se eu estiver próximo da condição de ressonância, né, e no regime de pequenas perdas, certo? Ou seja, pequenas perdas quer dizer, as frequências envolvidas, tanto a frequência do campo quanto a frequência natural, são muito maiores que aquela frequênciazinha de colisão. Pequena frequência de colisão quer dizer pequenas perdas, certo? Então, se eu estiver próximo da condição de corressonância, nessa aproximação, vamos olhar aqui de novo com quem é o epsilon relativo. Né? Ele é 1 mais ômega p ao quadrado. Observe que não é difícil saber a expressão para o epsilon relativo agora, né? Só tem ômega p, ômega 0 e gama, 3 parâmetros, né? Então é ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 mais j ômega gama. Então, utilizando essa aproximação, você tem essa diferença de quadrado, que é a soma vezes a diferença, né? Pode ser aproximado por, isso aqui é mais ou menos próximo de ômega 0, chama isso aqui de 2 ômega 0, né? Ômega é aproximadamente ômega 0. Então, se eu fizer essas aproximações, eu fico com epsilon relativo, vai dar aproximadamente, né? Na aproximação que a gente chama de lorentziana, vai dar essa expressão aqui. E aí vocês fazem as continhas depois, tá certo? Opa, tá errado aqui. Então, rapaz, só a diferença aqui, eu tirei o quadrado, saiu, ficou... Observe que o ômega 0, né? Aqui falta alguma coisa. Faltam 2 ômega 0 aqui embaixo. Né? Aqui tem uma coisa que tem dimensão de frequência, né? E aqui tem dimensão de frequência, mais J gama sobre 2. Né? E aí eu posso calcular a parte real e imaginária, certo? Quer dizer, eu podia calcular antes também, mas agora vai ficar mais simples. Então a parte real, vou chamar esse epsilon relativo, tá? Vou escrever da seguinte forma. Observe, isso é adimensional, viu, pessoal? A permissividade absoluta tem que multiplicar pelo epsilon zero. Isso aqui é a parte real, chama de epsilon linha. E a parte imaginária, vou botar um sinal aqui, que esse sinal tem importância. Né? Eu posso não botar também, mas vamos definir dessa forma. Oi? Hã? Não, não é zero. Ele é próximo de zero, mas não é zero. Eu estou só analisando perto dele, né? Imagina essa frequência 10 a 15, isso aqui 10 a décima, né? Então, né? Sabe como é? Então é 5 ordens de grandeza assim, sabe? Então observe, a definição da gente, né? Epsilon relativo, a gente sabe que tem parte real imaginária, ele vai calcular as partes real imaginárias dessa expressão, a gente multiplica pelo conjugado, divide pelo conjugado, daí você obtém a parte real imaginária. Então a epsilon vai dar essa função aqui, certo? 1 mais. Vai ficar isso em cima, que é a parte real, né? Aparece esse termo em cima, certo? Embaixo fica agora ômega 0 menos ômega ao quadrado mais gama sobre 2 ao quadrado.
e essa parte real, né? Ou seja, é 1 que é do vácuo, mais a resposta dos dipolos, certo? E o epsilon das linhas dá isso aqui, que é um número positivo, certo? Essa aqui chama a função lorentziana, é 1 sobre x2 mais a2, certo? Essa função aqui, conhecida, né? Essa função aqui é do tipo, só para botar aqui do lado, né? 1 sobre x2 mais a2, ela tem um jeito assim, certo? Essa outra função, ela, por exemplo, para ômega menor que ômega zero é positiva, certo? Que dá 1 mais alguma coisa, de expressão convencional, passou da ressonância de expressão anômala. Ômega maior que ômega zero, isso aqui dá negativo, então você tem a redução, né? Então epsilon torna-se menor que 1. Então abaixo da ressonância é de expressão convencional, acima é anômala. Passou a ressonância da expressão anômala, certo? A expressão anômala é quando o epsilon fica reduzido em relação a 1. Certo? Tá? Então essas são as funções parciais imaginárias. Observe, eu escrevi desse jeito, porque eu sei que esse número é positivo. Então, o epsilon, a parte imaginária do epsilon de um material tradicional, material que tem perdas, sempre vai ser negativa, certo? Sempre. Ok? Ele está falando aqui em engenharia, né? O pessoal lá de física ia ter um sinal diferente aqui, certo? Mas para a gente é menos. Por isso que esse sinal é importante, a gente sempre está, né, consistentemente, senão começa a dar problema. Se a gente olhar para essas funções são... se você olhar, por exemplo, aqui, né? Observe aqui, certo? Por exemplo, essa função aqui. Se ômega desvia de ômega zero de mais ou menos isso aqui, por exemplo, em ômega igual a ômega zero, né? Isso aqui dá isso sobre isso ao quadrado, dá certo? Dá essa quantidade sobre ela ao quadrado. Se eu desviar de gama sobre 2 em cada lado, isso aqui dá ela sobre 2 vezes ela ao quadrado. Ou seja, cai a metade. Então, deixa eu botar o gráfico aqui, fica mais fácil. Vou achar aqui o gráfico. Tá aí. Deixa eu achar lá. Tá aí. Mais ou menos. O aspecto dessas funções, né? Maria. Aqui, tá. Pronto. Então as duas funções vou botar o lugar não, 2, 2, 0. Bom, aqui está a parte real, né? 1, né? Mais alguma coisa, né? Que é isso aqui. Daí, observe, passou a ressonância, a permissividade relativa à parte real é menor que 1. E quando você vai muito longe da ressonância, ela tende a 1, certo? Lá longe, né? Certo? E a parte imaginária, ela tem um máximo, né? O módulo dela tem um máximo. A largura completa dessa curva é gama, certo? Quanto menor a perda do sistema, mais estreita é essa curva de ressonância que a gente chama. Tá? Então a meia largura é gama sobre 2, né? Metade da largura. Então é aqui onde cai a metade, certo? E aqui está a frequência de ressonância. Né? Na verdade, essa é a forma das linhas que o pessoal fala de física, as linhas de absorção. Né? Aquela linhazinha que eles fazem experimento de refração e botam uma linha das lâmpadas, né? Uma linha daquela, se você olhar direito, ela tem esse formato.
essa variação com a frequência, né? Ou seja, ali na realidade é a resposta do sistema a um campo aplicado, né? A resposta é intensa onde? Na condição de ressonância. E cai, se você sai da condição de ressonância, o sistema praticamente não responde, ele é transparente, é como se não existisse, certo? Né? Bom, então isso a gente fez o quê? Observe que a gente fez um modelo simples para um dipolo e que a gente está olhando só para o elétron, né? Imagine um átomo pesado, que tem vários elétrons, cada um com a sua frequência natural de oscilação. Para cada átomo você vai ter um tipo de perda diferente, para cada molécula, para cada elétron, certo? Então, o sistema é muito mais complexo do que isso, né? Então, o que acontece é que você vai ter várias... Se você olhar o espectro de um material, como é que é a função permissividade, ela vai ter esse aspecto aqui mais geral, certo? Você escolher a frequência, porque em cada região espectral alguém está ressoando, certo? E outros não estão. Então você tem, por exemplo, cloreto de sódio e cloro, né? Você tem lá a ressonância do núcleo, a ressonância do elétron que está na banda de valência, na outra banda, tá certo? Nas várias bandas de energia, ou nas vários níveis de energia, então cada um vai responder diferentemente. Se você tem uma poluição muito grande de elétrons, essas coisas começam a se juntar tanto que você forma bandas de energia. Sabe? E se não, você tem essas regiões. Então, você quando está passando com uma frequência em uma certa região, de repente, você tem uma absorção forte. Sabe? Alguns materiais absorvem muito vermelho ou muito azul, daí você vê cor vermelha, cor azul, né, aparecendo dessas absorções que a gente vê. Sabe? A supressão de uma cor, né? Uma cor é mais absorvida que outra. Então, se você for olhar o material, ele vai ser, a parte imaginária vai ter várias regiões de ressonância, como está aparecendo aqui, sabe? Com intensidades distintas, né? E a parte real vai ter essa conjunção de dispersões convencionais e anômalas, mas observe, quando você passa uma ressonância, você está na região anômala, mas você está na convencional da próxima ressonância. Então, é uma combinação de efeitos, certo? Então, a permissividade se mantém sempre acima de 1, porque tem a ressonância mais na frente. Mas quando você passa a última, certo? Você está na região de ressonância anômala, né? E aí o material pode exibir um epsilon menor que 1. Certo? E várias propriedades interessantes acontecem nessa região, ou seja, na região de raio-x, por exemplo, né? Alta frequência. Certo? Então, só para dar uma ideia, né? O material responde, primeiro, tem colisão, então tem parte imaginária do epsilon. Isso vai implicar em perdas, quando a gente vai ver a implicação disso numa onda se propagando no material. Tá? Bom, só para a gente olhar agora aqui, certo? Que esse modelo serve também para explicar condutividade de materiais. Tá? Então, ou seja, agora a gente não precisa mais dizer, não, esse material é condutor, esse material é isolante. A gente pode chamar, esse material tem um epsilon e a condutividade está embutida no epsilon. Né? Então, vamos ver só como é que seria essa função condutividade, né? Derivada desse mesmo modelo. Sabe? A gente mostrou aqui o X, né? No regime fasorial, Q sobre M. Ainda sem fazer nada, é isso aqui. 1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 mais J ômega gama. Né? Bom, se eu quiser falar de um meio condutor, certo? O que eu vou dizer? Bom, o meio condutor é aquele em que o elétron não tem força restauradora, certo? Ou seja, ômega 0 igual a 0. Observe que eu estou deixando agora o parâmetro que representa colisões no sistema. Certo? Então, X vai dar sobre M 1 sobre menos ômega 2 mais J ômega gama, né? A densidade de corrente, tá? Só para lembrar aqui, né? O que é a densidade de corrente? J é igual a densidade de cargas vezes a velocidade, certo?
né? Isso aqui vai dar J, se eu fizer J igual a parte real de um fasor J exponencial de J ômega T, então é J ômega vezes o fasor X, né? Eu vou botar aqui, certo? NQ J ômega fasor X. Ou seja, se eu for calcular o fasor J, vou botar aqui essas equações. Lembrando, né? Então, J é densidade de carga dx dt, que é a parte real do fasor J exponencial de J ômega T, né? Então, se eu for relacionar com o fasor ddt é J ômega, ou seja, o J seria NQ J ômega X. E nós calculamos o X agora há pouco, né? X é X a X. Na realidade, fazer o X reto, né? Fasor X a X. J é o fasor J a X, né? Então, quem é J? Basta utilizar a expressão para o X, eu tenho J, quem é? J vai ser NQ J ômega. Ficou, ali tinha o que? NQ, tinha Q sobre M. O X tem Q sobre M, certo? Se você for olhar lá, 1 sobre menos ômega 2 mais J ômega gama, né? Certo? Então, observe, se eu dividir por J aqui, tá certo? Vai ficar NQ2 sobre M, né? Então, vai ficar, só para a gente ter uma ideia aqui, J vai dar NQ2 sobre M. Estou dividindo por ômega aqui também, tá? NQ2 sobre M. Divide por ômega e divide por J. Vai ficar 1 sobre gama. 1 sobre J dá mais J ômega. Certo? Tá bom? Se eu agora for para ômega muito pequeno, regime de baixa frequência, até chegar na frequência DC, o que acontece? Se eu fizer ômega tender a zero, para campo estático, né? Que foi o que a gente fez lá no capítulo 4, o que acontece? Isso aqui vai para zero, J é igual a... Faltou um E, né, pessoal, aqui. Campo elétrico, eu esqueci. Em todas as expressões aqui tá faltando campo elétrico. Bom, aqui está certo. Então, isso aqui vai dar o quê? NQ2 sobre M gama. Isso aqui é quem? NQ2 tempo de colisão sobre M vezes zero, né? E isso, vocês lembrem, isso aqui era a condutividade do material que a gente obteve no regime estático, sigma zero. Né? Com a expressão que a gente falou, olha, não esqueça a expressão. Quanto maior a densidade, maior a condutividade. Quanto mais demorado é o período de colisão, maior a condutividade, tal você fica em cima. Né? Quanto maior o peso da carga, que é o M, certo? Menor a densidade corrente. Se a tendência for muito grande, é menor, né? Mobilidade da carga, certo? Quanto maior o tempo de colisão... se demorar muito para colidir, certo? A condutividade é maior. Se colidir demais, a condutividade cai. É um material resistivo, né? E quanto maior a densidade, que é importante também, a densidade fica em cima do numerador, mais condutor é o material. Quanto mais carga livre, né? Então, observe que esse modelo, trazendo para cá, né, com as adaptações adequadas, explica lá a nossa condutividade, certo? Observe o seguinte, eu posso dizer, quando eu for nas equações de Maxwell, eu posso tirar o J e botar tudo no epsilon, certo?
Suponha que o material seja descrito por a função permissividade, que a gente acabou de dizer, né? Epsilon, relativo. Para baixo é para frequências pequenas, né? Para ômega igual, ou seja, para ômega 0 igual a 0, né? Falando meio condutor. Então, a função permissividade para um meio em que a frequência de ressonância é 0, meio condutor, ressonância 0 quer dizer não tem força restauradora, é dada por 1 mais ômega P ao quadrado sobre menos ômega 2 mais J ômega gama. Certo? No regime de baixas frequências, se a gente olhar essa expressão aqui, em baixas frequências, certo? Frequência muito pequena mesmo, ômega praticamente 0. Isso aqui é pequeno em relação a isso, que é ômega ao quadrado, né? Então esse aqui é maior, certo? Então, para ômega muito pequeno, tendendo a 0, certo? Ou seja, eu quero saber, no regime de baixas frequências, né? Qual é o epsilon de material, certo? Então ele seria, material que é condutor, né? Seria da forma epsilon relativo igual a 1, daí ficar menos J ômega P ao quadrado sobre ômega gama. Né? E se eu colocar, relacionar esse ômega P, né, com a densidade e com a frequência natural, com essa condutividade DC, isso aqui, né, pode ser escrito assim, epsilon relativo, qualquer expressão lá para a condutividade DC, né, isso aqui vai ser 1 menos J sigma 0 sobre ômega, certo? Ok? Ou seja, um material condutor pode ser visto como um material cuja permissão... É claro que esse número 1 aqui ele está desprezando outros efeitos. Pode ser um epsilon relativo real aqui, tá certo? Mas só para você ver, o epsilon de um material que é condutor seria uma parte inerente, né, à sua permissividade tradicional, mais um termo imaginário que tem a ver com a sua condutividade. A forma tem que ser essa aqui. Certo? Então, um material condutor pode ser visto como um material que tem essa permissividade aqui relativa, certo? E você não precisa se preocupar com o J do material. Você se preocupa só com o epsilon relativo do material. Certo? Você pode separar as duas coisas que quiser, mas se quiser, unifica numa só, joga o J fora, joga tudo na permissividade. Desde que você saiba, o material tem condutividade sigma 0, igual a 10 a 7 ômega, bota aqui uma parte imaginária que é isso sobre ômega. Certo? Ok? Bom, eu gostaria de adiantar aqui um pouco, tá certo? Eu vou só discutir as implicações, né? Bom, então, quais são as características que a gente obtém para meios, a gente está falando de meios lineares, tá? Meios que podem ter perda, mas são meios lineares. Então, o que a gente mostrou foi que, do ponto de vista da permissividade, a permissividade relativa, certo? Ela pode ser escrita, né? Só falar aí. Paguei o quê? Não. Eu estava aqui, né? Eu perdi esse 1 aí na parte real. Ah. Ele se lascou um pouquinho, só não vai fazer. Porque é sempre um, né? É sempre um mais alguma coisa, certo? Essa é a parte real, a parte real é sempre... Não, epsilon relativo, quando ômega 0 igual a 0. Essa aqui é a expressão que a gente já obteve antes, tá? Eu só fiz ômega 0 igual a 0, ou seja, o material que tem características condutoras. Tá? Daí a gente vai derivando e mostra que dá essa expressão aqui. Tá? Ok? Bom, ou seja, do ponto de vista elétrico, o que a gente mostrou, né? Que a permissividade relativa tem uma parte real, uma parte imaginária, que se é dissipação é negativa, certo? Então esses números são positivos, certo? Material tradicional. Né? A mesma coisa aconteceria se o material fosse magneticamente, se a gente fosse analisar a resposta magnética, e a gente mostrar que a permeabilidade magnética ia ter uma parte real e uma parte imaginária. Tem que ser negativa também, certo? Para implicar em perda. A gente vai ver agora por quê. Melhor, certo?
Se a gente olhar o teorema de Poynting, né? Vamos ver o que acontece com o balanço de energia para meios que têm essas propriedades, permissibilidade complexa e permeabilidade complexa, né? Então, isso mostra mais ou menos por que esses parâmetros representam perda, né? Só vou escrever aqui mais ou menos, talvez eu faça isso aqui na nota de aula melhor, certo? Deixa eu só ir para cá, porque eu quero passar isso mais rápido, isso é fácil de verificar, tá certo? Vou passar aqui. Bom, caso 1, tá certo? Meio não condutor, se o meio for não condutor com epsilon em mil reais, ou seja, você está longe da ressonância, certo? Está numa região em que o efeito de ressonância pode ser desprezado. Então, se epsilon e mil são reais, o que acontece? Né? A densidade de corrente é zero. Né? Esses são os termos que aparecem lá no teorema de Poynting. Aparece um D conjugado, né? Que é epsilon sendo real. Não é conjugado, né? Epsilon é conjugado, μh conjugado é igual a B conjugado. Se a gente for olhar, a energia elétrica armazenada pode ser calculada dessa forma, em que epsilon é um número real, certo? E a magnética dada por essa expressão aqui. Não tem dissipação no meio, porque não tem densidade de corrente. Então é meio não condutor, certo? Então, se você for calcular o fluxo de potência para dentro de uma região fechada, sempre vai dar zero. O que entra, sai. Não há perdas. Certo? Então, você lembre, né? A teoria de Poynting tem o lado direito, esse termo aqui, é igual a compensado pela dissipação condutiva, EJ escalar E conjugado lá, o EJ conjugado E, mais um termo de diferenças de energia reativa lá, certo? WE e WM, né? Então, a gente está mostrando o que acontece. Bom, não tem dissipação, porque J igual a zero, tem a energia eletromagnética, são calculadas de forma simples, basta botar epsilon no lugar. Epsilon módulo de H ao quadrado, μ módulo de H ao quadrado, certo? Se você for agora, por caso, aqui é a parte imaginária, então a energia é reativa, ou seja, a energia fica oscilando elétrica e magnética. A gente vai ver isso muito bem lá no capítulo 12, tá certo? Vai ver exatamente como é que isso acontece, essa troca de energia, certo? Bom, se o meio for condutor, satisfazendo a lei de Ohm, né? Se a gente quiser ainda usar isso aí, né? Com todo mundo real, né? Epsilon em mil reais, certo? Então, se a gente for ver, bom, o fluxo de potência para dentro de uma região fechada agora existe, é não nulo, é a dissipação de potência que é dada para essa expressão. Quem já conhece, já viu isso antes, tá? E as energias ficam a mesma expressão, porque epsilon e mil são reais, não tem nenhuma mudança, certo? O interessante é ver quando o meio satisfaz a lei de Ohm e epsilon e mil são complexos, certo? Quando isso acontece, agora aparece epsilon, tem duas partes, a imaginária e mil também, né? Se você for calcular agora as energias, elas vão ter agora algo desse tipo aqui, ó. Isso aqui é o conjugado de epsilon que aparece na expressão, certo? E aqui é o mi sem ser conjugado. Porque isso... Porque é o conjugado de epsilon, certo? E lá porque é D conjugado E, que aparece na expressão lá, por isso que aparece conjugado, e MiH conjugado. Então, BH conjugado. Então, aparece um Mi sem ser conjugado. Então, aparece isso aí, ou seja, na prática, se você for calcular qual é o fluxo de potência para dentro de uma superfície, de uma região fechada, vai aparecer, então, agora, o efeito da condução e o efeito de perdas elétricas e as perdas magnéticas. Ou seja, aqui está mostrando que existe dissipação, que é dissipação por condução, dissipação por perdas elétricas e dissipação por perdas magnéticas. O fato de existir um epsilon do linha causa isso aí, certo? Se não tivesse sigma, por exemplo, só tinha perdas magnéticas e elétricas, certo? Então, esse é o significado de existir um epsilon duas linhas aqui, né? E um mi duas linhas. Tem parte imaginária, quer dizer perda, vai ter dissipação. Ou o contrário, pode ter ganho. Se epsilon duas linhas for mudado de sinal, de alguma forma. Mas essa dissipação é uma dissipação
antecipação reativa, né? Não é antecipação. A antecipação, Cuidado. isso aí vem das colisões lá, né? Devido às colisões. Né? É efeito do... calor. Se transforma em calor também. Isso. É perda mesmo, de verdade. Senão é irreversível, não volta. Né? Bom, acho que só para mostrar aqui, né? Se você olhar aqui essa expressão, certo? Para vocês verem aqui, né? Tudo se passa como se... Esqueça um pouquinho esse tema aqui, né? Esqueça isso aqui. Porque não tem a pedra magnética. Tudo se passa como se o material tivesse uma condutividade efetiva, que é a condutividade tradicional, mais um termozinho devido à perda de elétrica. Você pode chamar isso aqui de uma condutividade efetiva, né? A tradicional mais o efeitozinho da perda elétrica é dado por esse termo adicional. Certo? Bom, como é que é a propagação em meios lineares que tem essa propriedade? Né? Vamos analisar mais ou menos semi-qualitativamente. Né? Observem que as equações de Maxwell escrever aqui. Bom, vou apagar tudo aqui. Como é que ficam as equações de Maxwell se o meio agora não é o vácuo, mas é um meio que tem essas propriedades, né? Então, só lembrando, né? Rotacional de H, de B, né? De E, aliás. É menos J ômega mi H, né? Meio linear. Então, meio quer dizer B igual a mi H, né? D igual a epsilon E. Lembrando que mi e epsilon podem ser complexos, certo? Então, a gente simplesmente escreve essas equações, vai ter equações parecidas, divergente de D igual a zero, mas D igual a epsilon E. Então, divergente de E é igual a zero. Divergente de B igual a zero ou divergente de H igual a zero. E você tem aí... Vamos tirar a condutividade, vamos jogar tudo no epsilon, você vai ficar com rotacional de H. Igual a J, vamos dizer que J igual a zero, né? Qualquer coisa que existir, eu vou botar no epsilon, certo? J ômega é igual a dt, que é J ômega epsilon. Né? Ó, se eu mexer nas equações mais uma vez, eu fiz na aula 2, isso aqui vai dar a equação de Helmholtz para qualquer componente, ou seja, Laplaciano de F mais K2F igual a zero, em que F é ou E ou H, certo? Né? Em que K é o número de onda no meio agora, certo? Generalizado, né? K é dado por um númerozinho complexo n bar, vou chamar, certo? K0. Né? Se for calcular, isso aqui é chamado índice de refração complexo do material. O que é N, certo? N é dado por raiz quadrada, epsilon relativo, mi relativo. Lembre-se, né? Epsilon tem parte imaginária, mi tem parte imaginária, e fazer esse produto, calcular a raiz quadrada desse número complexo e obter a parte imaginária de N. Esse resultado a gente chama de... A gente expressa N como tendo parte real imaginária, né? Da forma N menos J kappa. Certo? Depois de tirar a raiz quadrada vai dar algo assim. Menos de novo, certo? Porque esse menos tem que ser menos se o meio for ativo. Certo? N é chamado índice de refração. E kappa
é chamado coeficiente de extinção. Certo? Quais são as implicações do índice de refração de um material ser complexo? Como é que uma onda se propaga? O que acontece com uma onda quando ela se propaga num índice que é complexo em parte imaginária, né? Então, a gente vai fazer uma análise aqui semi-quantitativa, tá? Só para ter uma ideia. Porque a gente sabe, por exemplo, que, por exemplo, digamos que você tem uma onda que se propaga num meio em que o índice de refração seja n, né? Ou seja, o número de onda, né? É n barra k0, né? O vetor de onda, certo? Vai ser k vezes u, né? U é um vetor unitário, certo? Então, a gente pode escrever, por exemplo, o campo elétrico, né? Então, onda plana, que a gente já falou isso no capítulo, na aula 2, pode ser escrito assim. Assim, melhor assim. JK escalar x, né? Certo? Antes de introduzir perdas, vamos ver as implicações na propagação, tá? Por exemplo, antes de falar em perdas, vamos falar sem perdas, não quero sem perdas. Vamos admitir que o meio não tenha perdas. Então, meio sem perdas. Então, o que nós temos, né? N se transforma em N, né? O número de onda fica sendo NK0. Né? Então, o que acontece, né? Bom, primeira consequência. Bom, K é 2π sobre o comprimento de onda no meio, certo? N vezes 2π sobre o comprimento de onda no vácuo. Né? Então, quando o meio tem essa refração N, certo? Lembre-se, eu tirei as perdas, agora estou voltando no meio, agora tem essa refração N. Né? O que acontece com o comprimento de onda? É reduzido de um fator N. Certo? Primeira consequência. Tá? Periodicidade espacial, ela é comprimida. Um fator N, essa refração. Só para entender, a reservação tem importância mais na região do visível. O vidro tem reservação a 1.5, por exemplo. Certo? Isso é bem conhecido, mais ou menos 1.5. A água é 1.333. Certo? Então, reservação é um parâmetro tangível na região de frequências mais altas, de frequências visíveis. Ele é utilizado mais nessa região. Na parte de frequência mais baixa, o pessoal usa a constante dielétrica, que é a raiz quadrada do epsilon relativo. Certo? Que seria a reservação. Né? Só essa questão do integral em cima, que é o E igual a 0, KXK é o que é o número de onda. K é o vetor de onda, que é dado pelo número real, né? Magnitude vezes o vetor unitário. Então, a onda que está na direção de K, certo? Ela tem sempre essa expressão. Certo? Tá? Isso é aula 2, né? Assistir a aula 2. Tem que assistir a aula 2. Certo? Por isso que eu falei para assistir a aula 2. Né? Certo? Olha, isso aqui é importantíssimo. Tá? Essa forma aqui é a mesma coisa que você tem de saber. O campo de uma capa de forma é aquele. Essa expressão é clássica. É a forma canônica, tá certo, do campo elétrico de uma onda plana, no regime harmônico. Tá? E o campo H, certo, seria 1 sobre a impedância de onda no meio, U vetorial é 0, exponencial de menos JKX. Pronto, essa é a expressão clássica que a gente tem que saber no regime harmônico, certo? Se quer calcular o campo físico, multiplica por JωT, calcula a parte real, daí você vai ter o campo físico. Tá? Observe que isso aqui varia no espaço, tá? Com a frequência, com o comprimento de onda, dado por esse comprimento de onda que eu falei agora há pouco, certo? Então, a onda plana é assim, certo? Regime harmônico. Expressão clássica, canônica.
Bom, então o que acontece? No meio, no vácuo, N igual a 1, né? Incerfação igual a 1, no meio material, N tem um fator qualquer, né? Que efetivamente produz isso aqui, certo? O que mais? Se você for ver, a velocidade de propagação no meio é ômega sobre K, certo? E o K, né? Eu não botei a expressão dele, vale ômega em que V, certo? Deixa eu botar assim. V é 1 sobre raiz de mi epsilon, certo? Tá? B dá isso aqui. Se fosse no vácuo, é mi zero epsilon zero, que é o zero no vácuo. No meio material seria 1 sobre mi epsilon. Então você tem V igual a 1 sobre índice de refração raiz de mi zero epsilon zero. Que índice de refração é o produto das quantidades relativas, né? Certo? Então, o que nós temos aqui? C sobre N. Então, a velocidade no meio de índice de refração N sem perdas é C sobre N. Velocidade de propagação, certo? Ok? Então, a velocidade de propagação no meio da fibra óptica cai de 1,5, né? Em relação ao valor lá de fora. Bom, então, olhando essa expressão aqui, né? O campo magnético vai ser a impedância de onda é raiz de mi sobre epsilon, que é mi relativo sobre epsilon relativo, né? Impedância de onda do vácuo, que é mi zero sobre epsilon zero. Isso aqui, como falado na aula 2, vale 120 pi, que é 377 ohms, né? Isso. 367, né? Como é que eu posso esquecer não? 120 vezes 3.14. 3.700, tá certo? Certo? Então a impedância de onda do vácuo é 377 ohms. É outra coisa que tem que saber assim de qual é salteado, certo? A impedância de onda do vácuo é 120 pi, 377 ohms, né? Então, a expressão para saber, no meio sem perdas, cuja expressão é N, e a permissividade relativa é epsilon relativo, e a permeabilidade é mi relativo, as expressões não mudam para as expressões no vácuo. Basta você fazer as modificações nos parâmetros. O número de onda passa a ser N vezes maior do que aquele do vácuo, né? E a impedância passa a ser raiz de mi sobre epsilon relativo, impedância de onda do vácuo. Você tem uma onda no meio material sem perdas, certo? Bom, e se o meio tiver perdas? Vamos fazer essa análise aí semi-quantitativa, certo? Qual seria semi-quantitativa? Porque não é metade, é metade da quantitativa. É meia, só metade, certo? Não é muito quantitativo. Por que mudaria assim? Não, porque eu não vou fazer análise rigorosa, vou fazer só uma análise mais ou menos. Quase quantitativa. Alguma coisa dá para calcular, não, mas não tudo, certo? Então, porque eu não vou fazer análise dos campos totais, só do campo elétrico. Então, falta o campo magnético, ele teria mais implicações. Certo? Então, propagação em meio sem perdas, só para a gente ver as implicações de um índice complexo, né? Aliás, com Pedro. Com Pedro. Né? Então, suponha que você tem um material, certo? Você está numa região, propagando na direção Z. Né? Você olha aqui a amplitude do campo, como é que se comporta. E esse material aqui, você está entrando no material, certo? Uma onda entra aqui. E esse material tem um índice de refração complexo, N barra, né? Vamos olhar só para o campo elétrico. Certo? Digamos que o campo elétrico aponta na direção X, certo? Então o campo elétrico oscila na direção X e se propaga na direção Z.
Então, se você pegar a expressão canônica para o campo, né? Ó, vou botar aqui, tá? Para a gente ver como é que escreve. Menos J, K, escalar X, né? K é um vetor dado na direção Z, é o vetor, né? Então, ele é K a Z, certo? A direção de U é a direção de propagação, o sentido é AZ. Né? K escalar X vai dar o quê? X é o vetor de posição X a X, né? Mais Y a Y. Mais Z a Z. Então, K escalar X vai dar KZ. Certo? E é zero na direção do vetor, na direção X. Então, é zero vale, digamos, é 0 a X. É a amplitude lá na entrada, né? Então, se você olhar o campo ao longo do material, ele vai ser escrito assim, né? Numa coordenada Z do material, vai ser 0 a X menos J, KZ. Tá? Em que K vale N barra K0. Então, se eu escrever isso aqui, vai dar E igual a E0 a X, né? Exponencial de menos J, N barra K0, Z. Né? A X. Aonde vai dizer? Onde se propõe na direção Z, mas o vetor está na direção X. O vetor é transversal à direção de propagação, certo? Então, o vetor está no plano ortogonal à direção de propagação. Então, ele está na direção X. E o campo H está na direção Y, que eu não estou falando dele, né? Certo? Então, o que acontece, né? O EX, tá certo? É zero, né? Exponencial de menos Jn barra K0Z. Escrevendo a expressão para N barra como sendo índice de refração e coeficiente de extinção, o que acontece aqui? X vai ser igual a zero. Vai ter uma parte que é real, né? Menos Jn K0Z. Menos J com menos J dá menos 1. Exponencial de menos K K0 Z. Tá? Então fica assim, X vai ser igual a 0. O que acontece então? O que acontece? Que a magnitude do campo elétrico é isso aqui, ó. Certo? E o módulo disso aqui dá 1. Né? Então, o módulo de EX vale módulo de E0, exponencial de menos K, K0Z. Ou seja, o campo elétrico decai em magnitude, se eu fizesse um gráfico, ele vai decair, né, à medida que se propaga. Ou seja, se o campo cai, né, o H cai junto e a densidade de potência cai também. Se você fosse calcular o vetor de point, ele vai ser S igual ao valor de entrada, exponencial de menos 1 alfa Z. E esse alfa pode ser relacionado a isso aqui. Isso aqui vezes 2 dá o alfa, certo? Então, alfa, a constante de atenuação, seria 2K K0. Porque é módulo de A ao quadrado, né? S vai com o quadrado de E. Então, o quadrado de E é 2K K0, certo? Então, a constante de atenuação de potência é 2 vezes isso aqui. Né? Ou seja, o fato de existir uma permissividade complexa, que tem a parte imaginária negativa, implica numa coeficiente de extinção K, implica numa atenuação da energia. Para onde vai essa energia? É dissipada no material. Você pode ver um pouquinho só para ver a Mais? Certo?
Só para ter uma ideia, quem são esses N kappa para um meio com permissividade relativa? Digamos que o meio seja só um meio que tenha só perdas dielétricas, né? Em geral, a maioria dos casos é essa. Em regiões de frequências mais altas, a parte magnética não tem muito efeito. Digamos que o epsilon do material seja epsilon' menos j, epsilon duas linhas, e o mi do material seja igual a mi0, né? Certo? Então, se fosse calcular o n, certo? O n vai ser mi relativo e epsilon relativo. Isso não é mi relativo, tá errado, desculpa. Mi relativo é igual a 1, né? Aí, o n do material vai ser isso aqui, raiz quadrada, né? Epsilon' menos j, epsilon duas linhas. Se eu tiver pequenas perdas, né? Pequenas perdas, posso calcular aproximadamente isso aqui, certo? Bota, não, estou admitindo que ele seja. Que o meio só tenha perdas dielétricas e não seja magnético o material, certo? Então, o que acontece? Se isso aqui é pequeno, né, eu posso fazer a aproximação de primeira ordem, né, boto a epsilon em evidência. E expando isso aqui em primeira ordem, tá? Só para ter uma ideia quanto é que dá. Então, você tem aí o n barra, raiz de epsilon, 1 menos, isso aqui dá metade, né? Então você tem aí, quem é o n do material de pequenas perdas? Observação é raiz do epsilon'. Quem é o kappa? É epsilon duas linhas sobre 2 raiz de epsilon', que é 2 n. Então, se você tem pequenas perdas, dá para calcular mais ou menos quem é com essa distinção, e sabendo as propriedades do material, você sabe quantos watts o material vai dissipar, certo? Dá para calcular, né? Quanto é que você vai perder. E é assim que o pessoal faz. Olha, uma fibra ótica eu só posso fazer um enlace de tantos quilômetros, porque depois de tantos quilômetros a potência vai cair de tanto e não vai chegar no transmissor. Potência suficiente de forma que ele possa recuperar o sinal, né? Certo? Muito bem. Temos aí agora para concluir, certo? Eu vou fazer agora menos do que semi-quantitativo, uma análise qualitativa, certo? Dá uma outra implicação importante que surge do fato de um material, a resposta dele dependendo da frequência, né? Ele mostrou foi isso. Uma coisa mais importante, talvez, é que o epsilon de um material é uma função da frequência, certo? Por que isso é importante, né? Ora, vamos falar então sobre dispersão, certo? Esses cálculos que estão aí, ele não vai fazer, né? Vocês também não precisam, a princípio, se preocupar muito com eles. Mas veja, qual é a velocidade de fase, certo? A velocidade, se a frequência do campo for ômega, qual é a velocidade de propagação da onda eletromagnética no meio? Ele acabou de mostrar. Vamos esquecer agora a dissipação. Fala só sobre o índice de refração N, certo? É C sobre N, né? Certo? Quem é N? Raiz de epsilon linha. Certo? Epsilon linha é a função da frequência. É aquela função lá, né? Que a gente mostrou o gráfico dela. Aquela função que faz assim, ó. Certo? Mas mesmo longe da ressonância, você tem uma curvatura dessa função. Ou seja, o N é uma função da frequência, certo? Então, a velocidade de cada componente de frequência depende da frequência. Alguns, se você tem um sinal, certo? Se você tem um pacote de onda, como é que você manda o pacote de onda num determinado canal de comunicação? Você modula ele naquela frequência que aquele canal de comunicação transmite, modula aquela frequência de portadora, certo? Omega carrier, certo? Então você tem um sinal que é F de T, o que você faz é, um esquema mais simples, é fazer o sinal G de T, pegar um sinal diferente, que é F, modulado com a função da frequência principal, cosseno de omega T, certo?
você propaga isso aqui. Lá do outro lado você recupera o f de t. Você demodula, né? Por exemplo, certo? Essa frequência é adequada ao canal que você vai usar. Por exemplo, se você vai usar satélite, você vai usar gigahertz, ômega C. Se vai usar FM, vai usar algumas centenas de megahertz, ou uma centena de megahertz, certo? Depende do canal, depende da tecnologia. Cada canal, cada região espectral precisa de uma tecnologia diferente de fabricação dos componentes para você poder mandar alguma coisa, certo? E detectar e recuperar. Então, essa frequência aqui é muito maior, né, do que a largurazinha do sinal FDT, certo? Ou seja, a rapidez de oscilação dessas frequências é muito maior do que a frequência característica, essa largura no tempo, né, desses pulsos. Digamos que você quer mandar pulsos binários, certo? Você modula e manda. Né? Então, o que acontece? Isso aqui, certo, tem um espectro de Fourier, né? Ou seja, isso aqui é uma combinação de componentes de frequência, certo? Se você manda num material que é dispersivo quer dizer, o índice de refração depende da frequência. Cada componente de frequência vai viajar a uma velocidade diferente da outra. Quando chegar do outro lado, o sinal vai ter algumas que chegaram primeiro e outras que chegaram depois. Quando você recompõe, você tem um sinal distorcido, certo? Essa distorção pode ser muito grande, se o comprimento for muito longo, ou pode ser razoável, você possa recuperar, certo? Se fizer as contas, acreditem, está aqui no capítulo. Vocês podem verificar que um pacote de ondas, certo? A portadora viaja com velocidade de fase, certo? Né? Ou seja, a senoide, né, um harmônico, ele tem uma velocidade de fase, certo? Só que o que seria a velocidade de fase? É a velocidade em que a fase é constante. Por exemplo, o surfista está na crista da onda, né? Ele está sempre na fase constante, né? Está naquela amplitude. Se está um pouco mais abaixo, dentro do tubo, ele está na mesma amplitude, então está na fase constante também, certo? Mas está viajando junto com a onda, certo? Na mesma velocidade de fase, né? Então, uma onda plana é uma idealização. A gente cria ela como sendo utilizada para decompor coisas mais complexas nessas coisas idealizadas, certo? Cada onda plana se prepara uma velocidade de fase, certo? Né? Cada componente de frequência, certo? Mas um grupo de frequência, se você for analisar, se o grupo tem um espectro muito menor do que a frequência da portadora, que é o caso que a gente faz, né? Quando vai propagar um sinal, você bota uma frequência bem alta e o espectro do sinal ele tem a frequência Δ1 muito pequena, um espectro pequeno em relação à frequência da portadora. Então, é como se o grupo tivesse uma velocidade de fase, né, da portadora, mas o grupo em si, fisicamente, você pode mostrar que o grupo chega lá depois de uma velocidade VG, que é chamada velocidade de grupo, certo? Que é dada por d ômega d beta. Esse beta, deixa eu ver se eu chamo de beta aqui, viu, pessoal? O beta, na verdade, é o K, né? O beta é a frequência, o K0 vezes o M. Certo? Então, esse aqui é o K, certo? Chamando de beta para ser um pouco mais generalizado, porque esse beta vai ser usado. O K é a onda no espaço livre, depois a gente vai ter ondas guiadas, então a gente vai transformar o K num beta, né? Então, eu estou já usando esse beta antes, certo? Então, observe, né? Então, um pacote de uma onda modulada, uma função modulada, cujo espectro de frequência é pequeno em relação à frequência da portadora. Se você for medir a velocidade de informação, ela vai chegar do outro lado com essa velocidade dada por essa expressão aqui, certo? Como, em princípio, eu sei, né? Se for uma expressão material, eu sei quem é N de ômega, eu posso calcular d beta de ômega sem problema nenhum, certo? Então, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que, se você olhar a função, deixa eu botar um espaço aqui, deixa eu ter mais, né? Se você olhar o diagrama que chama de diagrama de dispersão, que é essa função beta de ômega, né?
função aí qualquer, certo? Para uma determinada frequência, certo? A velocidade de fase é simplesmente isso, que é o beta C, sobre ômega C. K sobre ômega, né? Que é isso aqui, certo? É a razão do cateto, desse cateto, é a tangente desse ângulo aqui, certo? Aí você tem a velocidade de fase. A velocidade de grupo é... Eu fiz ao contrário, né? É o contrário, pessoal. Desculpa. Vou botar... Eu fiz errado aqui. Esse diagrama aqui está... Deixa eu apagar aqui. É ômega sobre beta, que eu fiz ao contrário. Então, esse aqui é a função, esse diagrama. Se você representar graficamente para um determinado material ou estrutura guiante, que a gente vai ver isso mais na frente, a relação entre ômega sobre beta é chamado o diagrama de dispersão. Dispersão porque se você pega, por exemplo, 2 pacotes e manda eles vizinhos no espaço, eles começam a dispersar e se alargar, entra um na região do outro e começa a misturar um com o outro. Então, dispersão por causa disso, certo? Então, você tem dispersão toda vez que ômega em função de beta for uma função não linear. Se fosse uma linha reta, ômega sobre beta era constante. D ômega de beta também, certo? Mas quando é uma função assim, desse tipo, ômega sobre beta, esse aqui é beta C da portadora, esse aqui é ômega C. Essa razão, isso sobre isso que é a tangente desse ângulo, dá velocidade de fase. E a de grupo é essa velocidade aqui, ó, que é a tangente, é a declividade desse ponto. Então, quando você está mandando sinal, você está mandando numa estreita região de frequência, certo? Né? Uma regiãozinha pequenininha, que isso é praticamente linear, é claro que você vai mudando, né? Então a velocidade é mais ou menos a velocidade de grupo, né? o pacote que você manda, certo? Então, as implicações de haver, né, um N sendo função não linear de ômega, que a gente mostrou hoje, implica num diagrama de expressão não linear, e por isso, né, a gente tem que olhar direito o que é a velocidade de propagação no material desse tipo, certo? Para terminar, só para vocês observarem, só para a gente comentar rapidamente aqui, que no final do capítulo aí, tem aí mais ou menos o espectro eletromagnético, né, mais ou menos como é que ele é, dividido e a terminologia utilizada, né? Só. Bota aqui. Tem várias regiões com várias... Onde é que está? Está aqui em cima. Aí, ó. Aí está mais ou menos uma região, uma parte do espectro eletromagnético indo para muito baixa frequência até alta frequência. Aqui o eixo frequência em ciclos por segundo em hertz, né, aumenta para cá. Ordem de grandeza, tem 18 ordens de grandeza de aumento aqui. E o comediano aumenta para o outro lado, né? A relação inversa, né? Então, observe que tem várias regiões com várias denominações, tá certo? Onda de rádio abrange desde frequência muito baixa até essa região aqui em que a frequência é da ordem de 1 GHz, mais ou menos, certo? 10 a nona, né? Com meio de onda característico da ordem de 3 centímetros, né? 30 centímetros, mais ou menos. Se você vai para onda frequência muito baixa, 60 Hz, você tem 5.000 km com meio de onda. Né? E aí você tem essas... nessa região aqui, de 300 kHz a 3 MHz. E onde é que está? 300 kHz. Aqui é 100, né? Isso aqui é 1.000, isso aqui é 10.000, né? De 300, esse aqui é 300 Hz, né? 3 vezes 10 a quinta, que é mais ou menos aqui, tá certo? Então tá aqui, né?
até 3 vezes 10 a sexta, que é mais ou menos aqui, nessa região aqui, você tem aí pessoal de... não está denominado aqui, mas nos sistemas AM, né? Radiodifusão AM, opera nessa região aqui, tá certo? Você vai para centenas de megahertz, você tem FM, né? Se você vai para gigahertz, alguns gigahertz, 2 gigahertz, você tem satélite, comunicação via satélite. Fonte de micro-ondas é 2.4 gigahertz. Indo mais além, você vai para a frequência de micro-ondas, além de 1 gigahertz, né? Até 100 gigahertz, e a partir daí começa a região de terahertz, tem novas aplicações acontecendo. E a partir de um certo ponto você começa a não falar mais de frequência, mas é melhor falar em comprimento de onda, certo? Porque fica mais tangível. Ondas milimétricas, né? Daí aparece o infravermelho distante, que o comprimento de onda começa a ser pequeno, né? 300 microns até 3 microns, tá certo? Você chega aqui na região do infravermelho próximo, que a gente chama, né? Alguns microns, de 1 a 10 microns mais ou menos. E você chega na região visível, mais ou menos, aliás, visível não, na região de comunicações ópticas, né? Que é de 0,8 microns a 1,7 microns, mais ou menos. E o visível está aqui, ó, 0,7 microns a 0,4. O vermelho é 0,7, mais ou menos, e a violeta é 0,4 microns. Né? E você continua aumentando, você começa a aparecer ultravioleta e raio-x. Né? Então, existem aplicações em todos os espectros. Né? Tem comunicações, aqui você tem radioterapia, tá certo? Raio-x. Você tem purificação de água usando ultravioleta, tá certo? Existe espectroscopia, detecção de gases, né? Usando espectro no infravermelho, ou seja, tem uma variedade de aplicações, né? Certo? Bom, então vamos parar por aqui.